Próximo item da pauta, item 8, projeto de lei complementar número 10, 2022, da senhora Caroline Detoni, que dá nova redação aos incisos 2 e 5 do artigo 197 do Código Eleitoral, para tornar ainda mais clara a competência dos tribunais regionais eleitorais para proceder à totalização dos votos apurados na respectiva circunscrição. Senhora Presidenta, nós acabamos de sair de uma eleição. É fato que não vi nenhuma contestação, como de costume em pleitos anteriores, em relação às urnas eletrônicas. Funcionaram bem. Eu me recordo, eu estava numa live, às 17h20 já tinha resultado saindo, com total serenidade, tranquilidade. Então nós queremos debater melhor essa matéria. Tá? Ele deixa claro que os tribunais regionais eleitorais fazem a contagem das regiões. Então, o que a gente está falando aqui é de descentralização. Essa proposição, ela parte de uma premissa falsa. Ela parte de uma premissa... Presidente, eu queria que fosse assegurada a minha palavra. Ela parte de uma premissa de que o TSE retira competências do TRE. Isso não procede. Isso não é verdadeiro. O TSE diz respeito à totalização dos votos em nível nacional e à totalização dos votos que acontecem em todos os cantos desse Brasil. Então, portanto, ela parte de uma premissa daqueles que questionaram muito as urnas eletrônicas, questionaram a eleição de 2022, porque eu não vi nenhum questionamento, deputado Patrus, nestas eleições de 2024. É o mesmo sistema eleitoral que foi questionado em 2022, que, em verdade, buscava-se construir motivos para golpear a vontade popular. Se não me engano, a deputada Bia sugeriu uma audiência pública sobre essa matéria, se não estou enganado aqui, porque a sessão hoje está muito barulhenta. Uma audiência pública para a gente aprofundar e debater, tudo bem. Agora, votar o projeto agora, nós somos contra. É uma tentativa absolutamente derrotada pelo próprio povo brasileiro de tentar questionar o resultado das eleições e questionar os tribunais eleitorais, em particular o TSE. Porque não há nenhum tipo de retirada de competência, eu diria, das juízes, juntas eleitorais e TREs no processo de apuração do voto. Porque ela independe da localização física dos equipamentos. E aqui se desconsidera isso. Se desconsidera que não há nenhum tipo de interferência, ou prejuízo, ou retirada de competência, apenas se busca retomar um discurso que já foi vencido pela própria força das instituições brasileiras. Não vai interferir em nada, em nada. Eu sugiro aos parlamentares que são contrários que leiam o projeto como é objetivo e simples, senhora presidente. Senhor relator Paulo Bilinski. Está muito claro. Aqui se tentou dizer que o processo não é transparente, ou é menos transparente. E por isso precisa ser modificado. É uma premissa falsa. É uma premissa falsa, porque a discussão da totalização é uma atividade administrativa. E, em verdade, ela foi validada pela história do próprio povo. Aliás, foi validada por aqueles que questionaram, tentaram fazer um golpe, depredar ou estimular a depredação da sede dos três poderes, tentaram e exigiam uma intervenção militar contra o resultado das urnas para fazer o Brasil voltar ao que o Brasil não pode voltar, que é uma ditadura militar. E essas mesmas pessoas agora se calaram frente ao resultado da eleição 2024. Não houve nenhum questionamento. Aliás, você tirar a centralização, você aumenta a fragilidade com relação aos ataques de hackers. Parágrafo único. As competências dos tribunais regionais eleitorais previstas neste artigo são indelegáveis e insuscetíveis de avocação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos afrontando aqui toda a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, que é o direito fundamental das pessoas físicas e das entidades de colocarem recursos para apreciação dos tribunais superiores. Coloca o Tribunal Regional como uma instância decisiva, única e exclusiva, sem nenhuma apreciação. Está escrito aqui. Vamos discutir claramente o que está escrito no parágrafo único. Vamos discutir a proposta. Ora, nós vivemos no Brasil hoje processos eleitorais que o mundo inteiro aplaude. Nós queremos aqui uma coisa emendada com a outra. Esse projeto de lei está vinculado também a essa ideia aqui, presidente. Infelizmente, quero prestar minha homenagem às pessoas que estão segurando os cartazes. Quero respeitar as pessoas, mas dizer que democracia com contagem de votos é uma volta à República Antiga. O que nós estamos discutindo aqui, inclusive, é essa questão
de colocar o processo eleitoral à moda antiga no Brasil, a volta do voto de cabresto, a volta das urnas controladas. Tem uma história boa aí nas nossas tradições que fala isso, né? O sujeito deu lá, colocou certinho lá, ó, a urna para ser contabilizada lá no envelope. Aí o eleitor pergunta para ele, para o coronel, colocou a urna lá dentro do envelope fechadinha, né? Falou, uai, coronel, eu não vou saber em quem que eu vou votar, não? Aí o coronel falou, claro que não, meu filho. Você não sabe que o voto é secreto? Então é esse o retrocesso que nós estamos tendo no Brasil hoje. Porque mudaram o que está dando certo no nosso país. Porque essa ideia sempre do retrocesso, eu fico com a dúvida. Se não estão por trás desses sentimentos contra o nosso país, contra o Brasil. Nós sabemos que as forças da direita mais sectária, intolerante, eles querem o golpe, como quiseram no 8 de janeiro, e nos dias que antecederam e seguiram ao 8 de janeiro. O Brasil viveu experiências golpistas, sempre da direita. A tentativa de golpe contra Getúlio Vargas em 1954, que o suicídio de Getúlio impediu. A tentativa de golpe da direita em 1961, com a renúncia de Jânio Quadros e a tentativa de impedir a posse do vice-presidente eleito João Goulart. O golpe que deu certo, infelizmente, o golpe contra a democracia, o golpe de 1964. E a direita brasileira, insatisfeita com o próprio golpe, deu o golpe dentro do golpe, com o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Essa é a história da direita brasileira. É a direita golpista, é a direita antidemocrática, é a direita submissa aos interesses econômicos maiores, inclusive de fora do nosso país, da nossa pátria. É voltar às eleições falsificadas, é voltar às eleições dos tempos do Brasil, é voltar às eleições do tempo, né, que antecederam a Revolução de 1930. Aquelas eleições direcionadas, calculadas, acertadas, as eleições oficiais. O que está por trás disso? Quais são os interesses que estão por trás? Por que mudar o que está dando certo? Nós temos setores na política, na economia e em outros setores da vida, mas principalmente aqui, na extrema-direita, que é uma direita absolutamente descomprometida com a democracia, com os valores éticos, com o projeto nacional brasileiro. E por trás desse projeto está, inclusive, uma proposta de desconstituição do Poder Judiciário. No passado, a direita dava golpes com tanque na rua, com apoio, infelizmente, de setores militares. Hoje, a direita busca os golpes mais sutis, fragilizando o Poder Judiciário, fragilizando o próprio Poder Legislativo. É esse o caminho para fragilizar a democracia e fazer prevalecer os interesses privados, os interesses econômicos. Qualquer pessoa razoável, comprometida com a democracia, vai perceber isso. Eu vou concluir lendo mais uma vez. A quebra da estrutura do Poder Judiciário. As competências dos tribunais regionais eleitorais, previstas neste artigo, são indelegáveis e insuscetíveis de avocação pelo Tribunal Superior Eleitoral e também insuscetíveis de avocação pelo Supremo Tribunal Federal, pelo poder, pelas instâncias maiores. É a quebra da estrutura judiciária no país. Foi aprovado o parecer, sim 31, não 3. Graças a Deus. Pois não, deputada Érica. Viva a democracia! Presidente, os conceitos de democracia também são pisoteados pelas botas literais e metafóricas, porque achar que aqui é uma ode à democracia é, em verdade, um atentado contra a própria democracia, que, aliás, é a condição predominante de intervenção destes que gritam contra a própria democracia e buscam, inclusive, depredar as sedes dos três poderes.